Vivemos tempos difíceis, onde a dor da nação ecoa nos corações dos que têm olhos espirituais. Mas Deus nunca se ausentou da história. Ele sempre procurou homens e mulheres dispostos a orar, clamar, interceder por sua terra. Hoje, o Brasil precisa de joelhos no chão e corações rasgados diante do Senhor. A intercessão é mais que uma súplica, é uma arma de guerra, é a ponte entre o céu e a terra. Orar pelo Brasil é declarar que ainda há esperança. É confiar que o Criador dos céus pode curar nossa nação. E se o povo que se chama pelo nome dele se humilhar, orar, buscar a sua face e se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus e sarará esta terra. Que essa jornada de 18 capítulos seja o início de um mover espiritual profundo. Que cada palavra ecoe nos céus e gere transformação. O Brasil é do Senhor. Deus abençoa nações inteiras quando seu povo o busca com sinceridade. As Escrituras mostram que cidades e países foram libertos do juízo quando se voltaram ao Senhor em jejum e oração. O mesmo Deus que restaurou Nínive, que curou Jerusalém, é o mesmo que pode libertar o Brasil. Mas Ele espera que nos voltemos para Ele de todo o coração. O Brasil é uma terra fértil, cheia de riquezas, belezas naturais e um povo caloroso. Mas tudo isso é vão se o coração da nação estiver distante de Deus. Hoje, mais do que nunca, precisamos clamar pela presença de Deus nos lares, nos campos, nas cidades e nos corações. A verdadeira prosperidade não vem só da economia, mas da presença do Senhor. Uma nação que ora, atrai a glória de Deus. E onde a glória dele habita, há paz, justiça e cura. Que o Brasil seja conhecido como uma nação que teme ao Senhor. Há uma guerra invisível sendo travada pelo destino do Brasil. Não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Essa guerra não se vence com argumentos humanos, mas com oração, jejum, adoração e fé. O inimigo deseja a destruição da nossa juventude, a desestruturação das famílias, a corrupção da verdade. Mas nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A oração é uma dessas armas. Quando oramos, os céus se abrem, anjos são enviados, correntes se quebram. O Brasil precisa de intercessores. Precisa de sentinelas que vigiem e não se calem. Levantemo-nos em espírito, clamando pela cobertura divina sobre esta terra. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E se Deus é por nós, quem será contra o Brasil? Amar o Brasil vai além de torcer na Copa ou usar verde e amarelo em datas cívicas. Amar o Brasil é se importar com o futuro das crianças, com a verdade nas escolas, com a justiça nas leis, com a integridade dos líderes. Amar o Brasil é orar por ele, todos os dias, mesmo quando tudo parece perdido. A oração é o maior ato de amor que podemos entregar à nossa nação. Ela rompe barreiras, cura feridas e gera frutos eternos. Deus busca intercessores que se coloquem na brecha, que digam: Senhor, usa-me para mudar a história do meu povo. Que essa oração não seja motivada por política, por ideologia ou medo, e mais por amor. Um amor genuíno que deseja ver o Brasil rendido aos pés da cruz. Que as nossas lágrimas sejam sementes espirituais que germinarão em tempos de colheita. Toda mudança começa no interior. Deus deseja transformar o Brasil, mas Ele começa transformando os brasileiros. Antes de curar uma nação, Ele cura os corações. E quando nos rendemos em oração, o Espírito Santo nos convence, nos limpa e nos fortalece para sermos agentes da mudança que tanto desejamos ver. A oração é o lugar onde Deus nos molda para depois nos enviar. O Brasil não precisa apenas de políticos justos, mas de famílias restauradas, jovens cheios do Espírito, pais responsáveis, líderes com temor a Deus. Por isso,
antes de clamarmos por milagres externos, clamemos por um avivamento dentro de nós. Senhor, começa em mim. Usa a minha vida como instrumento de paz. Que cada oração feita por esta nação seja também um passo de transformação pessoal. Porque quando Deus muda corações, Ele muda histórias. E quando Ele muda histórias, Ele muda nações. Senhor Deus, ergue tua mão sobre o Brasil, esta nação que nasceu em teu coração. Nós clamamos por misericórdia, por redenção e por transformação espiritual. Derrama o teu Espírito sobre cada estado, cada cidade, cada povoado. Levanta homens e mulheres cheios da tua luz, para influenciar com justiça, amor e integridade. Livra-nos do espírito de divisão, de violência e corrupção. Cobre o Brasil com o teu sangue, Jesus, e planta nesta terra o teu reino de paz. Que o Brasil seja conhecido como uma nação que teme a Deus, que proclama a verdade e vive sob os princípios do céu. Desperta os corações, toca os líderes, sara a terra. Nós entregamos o Brasil em tuas mãos, Senhor. Que haja uma revolução espiritual que varra cada canto desta pátria. Que toda força contrária ao teu plano seja desfeita agora. Brasil, levanta-te em nome de Jesus. Pai eterno, clamamos pelos três poderes da nossa República, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Senhor, sopra sobre os gabinetes, as assembleias, os tribunais. Tira os ímpios dos lugares de autoridade e coloca os justos. Levanta líderes íntegros, sensíveis à tua voz, que governem com temor e sabedoria. Que toda a trama do inimigo seja frustrada, e que nenhuma aliança feita com o mal prospere. Desmascara os corruptos, ilumina as trevas, e faz cair as máscaras. Que os governantes se prostrem diante de ti, reconhecendo que só tu és Deus. Concede discernimento, amor ao povo e zelo pela verdade. Senhor, reina sobre o Brasil. Sejas tu o conselheiro supremo da nossa nação. Que toda decisão no alto escalão seja alinhada com o teu coração. E que o Brasil seja governado por princípios do céu. Senhor, visita os lares do Brasil agora. Entra com teu Espírito Santo em cada casa, restaurando o amor, quebrando a frieza, curando as feridas. Restaura os vínculos entre pais e filhos, entre maridos e esposas. Repreendemos todo espírito de separação, adultério, vício, violência e confusão. Estabelece o teu altar em cada família, que a tua palavra volte a ser lida, que a oração volte aos lares, que a presença do Senhor seja sentida em cada cômodo. Levanta famílias sacerdotais, que ensinem a verdade e vivam a fé com ousadia. Que as casas brasileiras se tornem fortalezas espirituais, cheias de luz, paz e esperança. Que as mães tenham sabedoria, que os pais sejam coluna, e que as crianças cresçam em ambiente de amor e temor ao Senhor. Senhor, salva as famílias do Brasil. Deus Todo-Poderoso, tu és o dono da prata e do ouro, e nada te falta. Olha agora para o Brasil e libera um tempo novo de prosperidade. Rompe os grilhões da miséria, da desigualdade, da escassez. Visita a economia, os empresários, os trabalhadores, os autônomos. Abençoa a terra, os campos, o comércio, a indústria, a tecnologia. Dá sabedoria aos que geram emprego, criatividade aos que inovam, direção aos que governam. Repreendemos o devorador, o desperdício, a má administração. Que teu povo prospere com justiça, que haja pão sobre cada mesa, que o Brasil se torne um celeiro de bênçãos. Tira o povo das dívidas, abre portas onde não há saída, e que cada brasileiro veja a tua mão operando no sustento. Senhor, próspera esta nação para a glória do teu nome. Senhor, Príncipe da Paz, sopra teu shalom sobre o Brasil. Que cessem os conflitos, a violência nas ruas,
os assassinatos, os medos que paralisam o povo. Envia teus anjos aos becos, favelas, escolas e fronteiras. Onde há gritos, que haja louvor. Onde há guerra, que haja reconciliação. Onde há ódio, que entre o teu amor. Pacifica o coração do povo, pacifica os discursos, pacifica os relacionamentos entre os irmãos. Remove a opressão, a angústia e a ansiedade coletiva. Que o Brasil experimente um tempo de refrigério, de descanso em Ti. Que nossas cidades sejam conhecidas como moradas de paz, e não de medo. Toca o coração dos violentos, desarma o espírito do mal e estabelece o Teu domínio de amor. Que a paz de Cristo reine em todo o território nacional. Justiça dos céus, manifesta-te sobre o Brasil. Derrama teu juízo contra os ímpios e defende o oprimido. Não permitas que a injustiça reine sobre a nossa terra. Livra-nos de juízes corrompidos, de leis perversas, de sentenças compradas. Que a tua balança, Senhor, pese com retidão. Julga as causas ocultas, traz à luz os escândalos escondidos, exalta os justos e humilha os altivos. Que a justiça social alcance os esquecidos, os pobres, os marginalizados. Levanta defensores da verdade, promotores do bem, advogados do reino. Que cada decisão legal seja filtrada pela tua vontade. Senhor, limpa os tribunais, purifica os palácios, e estabelece um novo tempo onde a verdade e a justiça se beijam nos céus e na terra. Brasil, seja justo diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, levantamos um clamor contra toda a força das trevas que atua sobre o Brasil. Que caia por terra todo o principado, potestade, domínio maligno, encantamento, feitiçaria, idolatria e corrupção espiritual. Declaramos que o sangue de Jesus tem poder sobre esta terra. Que os altares malignos sejam destruídos, que as portas do inferno não prevaleçam. Repreendemos o espírito de engano, mentira, destruição e morte. Que as fortalezas espirituais do mal sejam derrubadas agora. Envia teus anjos em guerra, cercando esta nação com fogo e glória. Que a tua luz brilhe tão forte que nenhuma escuridão possa resistir. Purifica os céus do Brasil, Senhor. Que a tua glória cubra os quatro cantos da nação. Esta terra é tua, ó Deus. Senhor, clamamos por um avivamento sobre o Brasil. Que dos céus desça fogo puro, santo, que consuma toda apatia espiritual, toda frieza, toda religiosidade vazia. Levanta uma geração sedenta, ousada, cheia do Espírito Santo. Que igrejas se tornem centros de oração e poder, que os púlpitos sejam altares de verdade e não de vaidade. Sopra teu vento sobre Papai amado, colocamos diante de ti a juventude brasileira. Quantos jovens perdidos, feridos, confusos, presos em vícios, dominados pela ansiedade, pelo medo e pela depressão. Senhor, liberta-os. Entra nos quartos escuros, nas festas, nas madrugadas de choro escondido e toca com teu amor. Levanta jovens apaixonados por ti, que sejam voz profética nesta geração. Que conheçam o teu chamado e não se vendam por prazeres temporários. Protege-os da imoralidade, do engano ideológico, da violência. Dá-lhes identidade, propósito e ousadia para viverem o Evangelho com verdade. Que das escolas e universidades surjam missionários, pregadores, líderes e artistas ungidos. Senhor, salva a juventude brasileira. Que nossos jovens tenham um encontro real contigo e transformem esta nação. Senhor, não te esqueces dos que são esquecidos. Oramos pelos idosos do nosso país, pelos doentes, pelos que vivem em asilos ou estão abandonados. Que tua presença aqueça seus corações, que teu amor seja consolo em suas dores. Dá dignidade, honra e cuidado aos mais velhos. Que não lhes falte sustento, companhia,
saúde e esperança. Abençoa também os pobres, os moradores de rua, os órfãos, os refugiados e os invisíveis da sociedade. Levanta a igreja para servir, para abraçar, para ser resposta viva. Que a justiça social brote como manancial nesta terra. Que cada brasileiro, independentemente da idade ou condição, sinta que tem valor, que tem dignidade, que é amado por Deus. Senhor, cobre os vulneráveis com tua proteção e renova suas forças como a águia. Deus de poder, estende tua mão sobre os missionários que estão no campo, nas selvas, nas favelas, nas fronteiras, em nações distantes. Sustenta cada um com unção, força e coragem. Que não lhes falte pão nem proteção. Envia recursos dos céus, abra portas onde não há. Repreendemos todo ataque espiritual contra eles. Que a Igreja brasileira cumpra seu papel com ousadia, pregando, servindo, amando, discipulando. Levanta líderes íntegros, pastores humildes e cheios de fogo, congregações que amam a tua presença mais que o palco. Que haja santidade, cura, libertação e salvação nas igrejas. Que cada templo seja um farol em meio à escuridão. Senhor, que a tua noiva no Brasil esteja adornada, viva, fiel e cheia da tua glória. Abençoa os teus servos em cada canto deste país. Senhor, o Brasil está ferido, dividido, sangrando por dentro. Mas cremos que tu és o Deus da reconciliação. Que todo ódio, disputa ideológica, polarização política e rancor sejam lavados pelo teu amor. Cura as feridas entre irmãos, entre classes sociais, entre raças, entre regiões. Que o brasileiro olhe para o outro com compaixão, e não com desprezo. Dá-nos empatia, unidade, respeito. Toca os corações endurecidos e restaura os vínculos quebrados. Que a nação volte a se unir debaixo de um só nome, Jesus Cristo. Que haja arrependimento mútuo, perdão verdadeiro e novos começos. Brasil, sê curado de tuas divisões. Que a bandeira da paz seja mais forte que qualquer ideologia. Senhor, reconcilia esta nação contigo e com ela mesma. Que teu amor seja o elo mais forte entre nós. Pai nosso, nós declaramos, teu é o reino, o poder e a glória para sempre sobre o Brasil. Ergue esta nação como um farol entre as nações, como terra de avivamento, terra de milagres, terra que exalta o teu nome. Vem com teu governo sobre nós. Que o Brasil seja conhecido pela integridade, pela paz, pela justiça e pela presença de Deus. Que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor desta terra. Selamos esta oração com fé, com autoridade e com esperança. O Brasil não está perdido, e o Brasil está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Cobre-nos com teu sangue, guarda-nos de todo mal e guia-nos em vitória. Nós profetizamos, Brasil, o teu Redentor vive. Em nome de Jesus, amém. Se você orou comigo até aqui, saiba que o céu se move quando a igreja se ajoelha. O Brasil precisa de intercessores como você, pessoas que creem no poder da oração e não desistem da sua nação. Deus está ouvindo o nosso clamor. E eu creio que mudanças já estão acontecendo nos céus e se manifestarão na terra. Curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa oração. Comente amém se você crê que Deus pode transformar o Brasil. E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal agora mesmo e ative o sininho para orarmos juntos todos os dias. Faíscas juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe poderosamente você, sua casa, e o nosso Brasil. Até a próxima oração.